Bem-vindos à prova dos 9, o que resta da Revolução Russa, 100 anos depois. Como foi este primeiro ano de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos da América e ainda os alertas da Comissão Europeia e do Conselho das Finanças Públicas quanto ao orçamento do próximo ano. Estes são temas que marcaram a semana e que vão estar agora em debate com Fernando Rosas, Pedro Silva Pereira e também com Paulo Rangel, que aliás se junta a nós em direto dos estúdios do Porto, e é precisamente por si, Paulo Rangel, que vou começar. Primeiro foi as finanças públicas, a Teodora Cardoso a dizer que se tratava de um orçamento que cumpre os mínimos. Agora foi o próprio alerta da Comissão Europeia dizendo que se calhar é preciso mais para que o déficit do próximo ano fique no 1% do PIB e não em 1,4%. Parece-lhe que o Governo vai ter que negociar novas metas com Bruxelas ou vai tudo passar bem, como aliás aconteceu nos 2 últimos anos? Repare, o que aconteceu nos 2 últimos anos foi que o Governo alterou a sua estratégia, especialmente, enfim, na primeira vez, alterou-a radicalmente, aliás, forçado por Bruxelas a fazê-lo. E, portanto, aqui o que vai acontecer neste momento, eu acho que este orçamento é preocupante. Quando digo que é preocupante, não é porque as metas que o Governo quer atingir não sejam atingíveis, elas são atingíveis com alterações que vai ter de fazer, a Comissão Europeia já o disse, o Conselho das Finanças Públicas também. O que o Governo, naturalmente agora, já está habituado a que tem que negociar e alterar algumas coisas pelo caminho e portanto, naturalmente diz, bem, isto não há que haver, havemos chegar aqui a um acordo, enfim, e as metas são atingíveis, mas com certeza que vai ter que fazer alterações. Para mim, o que é preocupante neste orçamento é que ele mantém a lógica de orçamentos anteriores, em que... Ou seja, em que, mais uma vez, está a apostar numa lógica, agora, através da questão das carreiras e de outras questões, de aumentar a despesa do Estado salarial, e isso tem custos no Estado social e nos serviços do Estado. Nós já tivemos, eu estou sempre a dizer isto, já estou a dizer isto há mais de um ano, curiosamente, embora esta formulação que eu julgo que é bastante emblemática, que é, há um governo apoiado pelos partidos da esquerda radical que optou por aumentar salários e pensões e cortar de forma, digamos, totalmente cega para cumprir os objetivos de Bruxelas. E cumprir os objetivos de Bruxelas é bom em serviços essenciais, e nós vimos que falhou a proteção civil. Veja como está a prevenção rodoviária. Eu chamava a atenção, é preciso explorar este ponto. Qual é o número de mortes que este ano há nas estradas portuguesas e o que é que isso representa de regressão relativamente ao passado? E depois veja o caso da fraude nas listas de espera nos hospitais, que está documentada pelo Tribunal de Contas. As dívidas das empresas. Não é um problema novo. Desculpe, para quem diz que o Serviço Nacional de Saúde, que não está a ser afetado, etc, estamos conversados. Depois, para além disso, aqui outro aspecto também importante, é o aspecto, no fundo, de que nós vamos ter outra vez cativações, é tal falta de transparência de que falava Teodora Cardoso. Portanto, no fundo, aprova-se um orçamento e depois o orçamento não tem nenhuma correspondência, dada a extensão das cativações, com aquilo que foi efetivamente aprovado. E, portanto, sinceramente, eu acho que, para mim, o que me preocupa é isto. Nós estamos perante um Estado que está a falir. Veja o que aconteceu ainda esta semana com a questão da legionela, portanto, num hospital, que é uma coisa que, enfim, que fere particularmente a sensibilidade, porque, evidentemente, noutros serviços, eu não estou a dizer que não haja uma ocorrência de quando em vez, e são coisas inevitáveis, num hospital que é já por si um ambiente altamente sensível a infecções, aquelas
aquelas, pelo menos, que podem ser prevenidas, devem ser objeto de uma diligência especial. Teremos que aguardar, obviamente, por... Mas parece-lhe que é o quê? Falta de investimento na saúde, Paulo Rangel? Parece-lhe que é falta de investimento ou desinvestimento? Não, aqui, eu já escrevi isto há um ano e disse-o na Universidade de Verão e fui fustigado neste programa e vou ser outra vez. Vou ser fustigado mais uma vez aqui neste programa por causa disto, mas há aqui uma coisa que é evidente. As pessoas querem dar mais 10 euros e mais 15 euros por mês a pessoas que de facto estão a ganhar muito pouco e para quem isso é muito importante, mas depois retiram os serviços essenciais que em muitos casos atingem valores absolutamente essenciais para as pessoas. Isto vale para a proteção civil, isto vale para a prevenção rodoviária, isto vale para o sistema de saúde, isto vale para muitas rubricas do orçamento português. E, portanto, isto não há milagres. Para cumprir as metas de Bruxelas, se está a aumentar a despesa, naturalmente tem que cortar noutras rubricas. E este orçamento é mais do mesmo. E, portanto, eu não me admira que estes sinais de falência do Estado a que nós temos assistido ao longo dos últimos 4, 5 meses e que infelizmente deram origem, enfim, a situações extremamente graves, que eles continuem a perpetuar pelo ano 2017, final de 2017 e o ano 2018, porque a política orçamental não mudou. Fernando Rosas, é uma política orçamental que gera mal as prioridades? Não, este discurso nós estamos fartos de ouvir, não é? Quer dizer, é um discurso típico da direita da austeridade. O problema é que não há desenvolvimento económico sem restituição dos rendimentos às pessoas e sem aumento do investimento público. A restituição dos rendimentos às pessoas é uma coisa de elementar justiça social e mesmo assim ainda não se recuperou ao nível antes do desencadear da ofensiva da austeridade contra as pessoas. E se não estou enganada, havia acórdãos do próprio Tribunal Constitucional a dizer que algumas das reversões tinham que ser Sim, acórdãos do Tribunal Constitucional a declarar ilegais alguns desses cortes. Bom, e portanto, essa restituição que ainda não repôs as pessoas no nível de rendimentos anterior à crise, é uma coisa não só de justiça social elementar, como uma coisa positiva, porque o aumento do rendimento desencadeia o aumento da procura, isso faz aumentar o emprego, isso faz as pessoas pagar mais impostos e aumentar a receita pública do Estado, e, portanto, não é despejar dinheiro para cima de um saco sem fundo, é uma forma de investir no aumento da procura que dinamiza todo o funcionamento da economia e aumenta a receita do Estado. A mesma coisa, aliás, com o aumento do investimento público. Portanto, mas não está a ser insuficiente em algumas áreas, como a saúde e a educação. E sem aumento do investimento público, não há desenvolvimento económico. Quer dizer, esta ideia que a direita tem, não só em Portugal, de que o crescimento... A mítica do crescimento económico sem despesa pública, cortando no emprego e cortando no rendimento, deu os resultados que deu aqui e em todo o mundo. Quer dizer, essa política neoliberal faliu. Agora, e portanto, este discurso é um discurso repetitivo. O Rangel diz, estou farto de dizer, está bem, e então, o mundo não muda, o Rangel grita, mas o mundo não se dobra aos apelos do Rangel. Não, mas só, e ainda bem. Mas onde é que está o investimento senão nós público, andávamos mal. Rosas? Depois também queria dizer outra coisa. A União Europeia chamou a atenção, não de uma forma muito veemente, mas chamou a atenção de que o déficit não deve ser de 1,4%, mas deve ser 1%. Estamos a falar de 0,4%, quer dizer, estamos a falar de 1.000 milhões, não é? Sim, mas estamos a falar em termos percentuais e em termos de percentagem no PIB, numa coisa relativamente ajustável. Mas eu também devo dizer com toda a franqueza, que a economia portuguesa, que está a crescer, a única forma de prevenir os acidentes é desenvolver a economia. É fazer a economia crescer. E a economia cresce não é cortando nos rendimentos das pessoas e cortando na despesa pública. Pelo contrário. Mas não está a haver falta de despesa pública em alguns setores. Se alguma insuficiência tem este orçamento, é que provavelmente, como aquele estudo recente daqueles economistas realizaram, há provavelmente pouca ousadia no investimento público estratégico que este orçamento devia fazer.
se há alguma coisa a dizer, é exatamente o contrário disto. Quer dizer, devia haver mais ousadia no investimento público e até provavelmente na devolução dos rendimentos às pessoas, porque esse estudo demonstrava que esse tipo de estratégia era segura, quer dizer, tinha pernas para andar, não era uma aventura no ar. Como se dá a ideia que esta estratégia de devolução de rendimento e investimento público, despesa pública, é uma estratégia de despesista que não olha para o futuro. Não, quer dizer, isto é feito com base em estudos, em cálculos rigorosos sobre aquilo para onde se pode andar. E o facto da União Europeia nos exigir que seja 1% e não 1,4%, quer dizer, isto está bem, quer dizer, então não se deve discutir isto? É claro que se deve discutir isto. Quer dizer, deve-se discutir isto, não... Provavelmente, eu hoje ouvi o Jerónimo a dizer uma coisa com a qual eu concordo, não concordo com outras, mas concordo. Devemos olhar, sobretudo, para a nossa economia, para o crescimento da economia, e depois falar com a União Europeia em função disso, e não o contrário. Pedro Silva Pereira, está à espera de alguma discussão musculada com a Comissão Europeia ou não? Não parece ser o tom do diálogo que está em curso entre a Comissão Europeia e o Governo. Quem acompanhou debates orçamentais anteriores percebe bem que o tom dos reparos ou das dúvidas que foram expressas pela Comissão Europeia é bastante mais brando do que aquilo que assistimos em anos anteriores. Eu acho que o mais importante é que a Comissão Europeia começou por validar as previsões do Governo para este ano de 2017. Aliás, hoje anunciou uma revisão em alta. Do crescimento. Uma revisão em alta espetacular nas previsões da Comissão Europeia, não é? E agora a Comissão Europeia concorda que neste ano de 2017 vamos ter um crescimento de 2,6% do Produto Interno Bruto. E depois também confirmou as metas do déficit para este ano, 1,4%. Eu não me lembro disto ter acontecido. Quer dizer, no início de um debate orçamental, quando o ano anterior ainda não terminou, a Comissão Europeia dirige-se a um Estado-membro e diz: vocês dizem que vão ter esse crescimento e esse déficit, achamos que têm a razão. E, portanto, dizer que concordam. Isto dá uma confiança e uma credibilidade às projeções orçamentais do Governo que é evidentemente muito forte. E no que diz respeito ao próximo ano, aquilo que está colocado é a questão de saber se, em primeiro lugar, se a redução do déficit estrutural é tão grande como aquela que o Governo estima. O Governo estima uma redução do déficit estrutural de 5 décimas, a Comissão Europeia começou por dizer que seriam 4 décimas, o Conselho de Finanças Públicas diz que são 3 décimas. Já se vê que a diferença não é extraordinária. E, portanto, aquilo que as instituições pedem é um esclarecimento sobre a forma... nomeadamente de toda esta consolidação estar a ser feita à custa apenas de juros de dívida mais baixos. Isso é outra questão. De alguma despesa. Sim, isso é outra questão, que é a questão lançada pelo Conselho de Finanças Públicas, que tem a seguinte mensagem: o Governo está a cumprir as regras pelos mínimos. E não está? O pressuposto desta afirmação é que o Governo deveria ir além das regras, como o Governo anterior foi além da Troika. Ora, este é um ponto de vista político, não tem nada de técnico, é uma observação política sobre a condução da política orçamental. E despreza as consequências de uma política restritiva no plano orçamental sobre a economia. A razão de ser do sucesso económico a que estamos a assistir, com crescimento económico, com uma redução extraordinária do desemprego e com um ritmo de criação de emprego como não há memória. Também há uma conjuntura internacional favorável. Esta semana o Instituto Nacional de Estatística divulgou os números do emprego e eles permitem verificar-se que desde que houve a mudança de governo, desde o último trimestre de 2015 até agora, houve uma criação líquida superior a 240 mil empregos. E a explicação para isto, obviamente, que não reside apenas na conjuntura internacional, porque hoje mesmo a Comissão Europeia apresentou as suas projeções e disse, ao mesmo tempo que disse que Portugal ia crescer 2,6%, disse que a zona euro ia crescer 2,2%.
Ou seja, a Comissão Europeia reconhece que o crescimento em Portugal é superior àquele que acontece na Europa. Portanto, a ideia de nós crescemos porque os outros crescem é uma explicação insuficiente da realidade. Nós estamos a ter um desempenho económico melhor. Estamos a ter convergência, finalmente, com os nossos parceiros. Estamos a saber prevenir o futuro e, nomeadamente... Bom, isso então leva-nos ao refrão... Que é um pouco também o que o Paulo Rangel há pouco estava a dizer, não é? Que é um bocado a história da cigarra e da formiga, não é? Nós podemos discutir, às vezes, que ele quiser o mesmo tema, porque é sempre o mesmo que ele traz. Verdadeiramente, há um equívoco nesse raciocínio. A ideia de que aquilo que ele chama o Estado salarial, que não tem nada a ver com os serviços públicos. Aquilo que ele chama o Estado salarial, além das questões relativas às prestações sociais, ao combate à pobreza e às desigualdades, prende-se com o desempenho dos serviços públicos. Porque quando há um investimento nos recursos humanos, esse investimento é em polícias, é em professores, é em médicos, é em enfermeiros. É isso que ele chama o Estado salarial, pois isso tem tudo que ver com o desempenho dos serviços públicos. Não tem, e depois há muita fantasia. Por exemplo, há fantasia. Na área da saúde, há tragédias, é o que há. Nós temos na área da saúde, atualmente, este ano, um aumento das cirurgias, por exemplo. Quer dizer, se tivesse havido tipologias, se tivesse havido um corte na capacidade de resposta do serviço, nós não tínhamos tido um aumento. E, portanto, eu acho que vai muita fantasia e realmente... não vai fantasia nenhuma. Sim, e sobretudo, esta ideia. O Tribunal de Contas não é um órgão fantástico. Descontentamento com o facto das previsões todas que a direita fez sobre aquilo que seriam os resultados da política económica do governo não se estarem a confirmar. Portanto, é a própria direita que está a mudar o discurso, e desesperadamente anda à procura de um outro tema. Não foi o colapso da economia, não foi o colapso da democracia, agora é o colapso do Estado. Há um pequeno problema, que essa teoria não tem nenhuma adesão com a realidade. Olha, Silva Pereira, na proteção civil... por amor de Deus, dizer que não houve colapso do Estado, basta ver as medidas que está agora a tomar o novo Ministro para ver o que era, como o Governo mudou completamente de agulha de uma semana para a outra. Não venha falar nisso. Não venha falar... Portanto, os portugueses não podem deitar areia para os olhos dos portugueses. Eu sei que não lhe convém. Mas, infelizmente, a forma como o Primeiro-Ministro e como a Ministra da Administração Interna se comportaram, a forma como faliu a Proteção Civil, vá ver como está a Prevenção Rodoviária Portuguesa, vá ver como estão as listas de espera nos hospitais, porque dar 2 pontos numa mão já conta com uma cirurgia. Paulo, nós não estamos a falar. Pois é. Olha, parabéns por esse argumento. Vá estudar. É de facto do mais elaborado que eu tenho visto nos debates sobre saúde. Vá estudar. Com cuidado e vai as cirurgias. Há mais. O sistema está a produzir mais. Aliás, como vê, está a dar mais aos cidadãos. É isso que está a acontecer. Está a dar, olha, no setor da saúde não há contestação nenhuma. Não estão os enfermeiros, não estão os médicos, não está a Ordem dos Médicos, não estão... Ninguém está... mais despesa nos recursos humanos da saúde, não é isso. Eu não quero mais nada, eu só estou a dizer... Que é o Estado salarial. De que lado é que está, afinal de contas? Sabe qual é o seu problema? Que o problema é que tem um problema sério com a coerência das suas posições. O seu problema é que nas várias áreas, aliás, nos professores também já aí vem agora até já o Sindicato Comunista, depois das eleições autárquicas, claro, até já está disposto para uma greve. O problema aqui é que aí não estamos apenas a falar de reivindicações salariais. Nessas aí talvez até a moderação seja um bom caminho. A questão é saber quais são as condições em que o sistema está a funcionar. Mas então, Paulo Rangel, então são essas clientelas que o orçamento não serve. O bastonário da Ordem dos Médicos diz esta semana, a propósito da questão da legionela, mas à margem dela, que a quantidade de equipamentos de exames médicos que estão paralisados é brutal. Isto foi o que disse o bastonário da Ordem dos Médicos, que eu saiba, é uma entidade independente. Não está Rangel, mas a falta de investimento na saúde não se arrasta nos últimos anos?
Portanto, a falta de investimento na saúde é para si uma coisa recente ou é fruto também da situação que o país atravessou nos últimos anos? Não, peço desculpa. O que eu digo é o seguinte, aquilo que eu sempre disse foi o seguinte, é que mesmo nós em muitos serviços públicos hoje estamos pior do que no tempo da Troika, porque se está a gastar mais, mas está a gastar-se, e eu não ponho em dúvidas de que é justa a reposição salarial e das pensões, mas está a gastar-se essencialmente na massa salarial e não no funcionamento dos serviços. E houve uma preocupação durante o tempo da Troika que era, já que as pessoas estavam com tantos sacrifícios, está neste momento em discussão na Assembleia, já que as pessoas tem um aumento do investimento na saúde, Paulo Rangel, tem um aumento do investimento público da ordem de 16%. Paulo Rangel não pode construir a sua tese à margem dos factos. Deixe-me só ouvir o Fernando Rosas para a seguir mudarmos de tema. Mas pronto, esta é a minha concepção, eu já expliquei, todos perceberam, se acham que não tem razão de ser, muito bem, nós veremos. Eu avisei em setembro sobre a proteção civil. Portanto, avisou, mas o país, este país ingrato e surdo, não ouviu o seu apelo à razão. Não, olhe, sobre a proteção civil, eu fartei-me de dizer aqui todas as semanas. Eu e o Presidente da República, por acaso. Eu tenho alguma dificuldade em entender a lógica do argumento do Rangel. Porque o Rangel diz que está-se a gastar dinheiro de uma forma imprudente e sem assegurar o futuro. E depois a crítica que faz no setor da saúde é que não se gasta o dinheiro suficiente que se devia gastar. É as prioridades. Nomeadamente apoiando a greve dos enfermeiros e dos médicos, que é uma greve que tem efeitos salariais. Portanto, isso é uma pura retórica que não bate a bota com a perdigota. Eu devo dizer o seguinte, eu acho que no setor da saúde tem que haver reforço de investimento. Isso não há dúvida nenhuma. É como eu também acho. E o Bloco de Esquerda no Parlamento, o que não tem que ser é pelo caminho que tem sido. Propôs até um plano quadrienal de investimentos semelhante àquilo que são a técnica da lei de equipamento militar, ou seja, prever um plano de reequipamento no setor de saúde a 4 anos, depois previsto em cada um dos orçamentos no seu cumprimento. E o setor da saúde precisa de reforço orçamental. Isso eu estou de acordo. E precisa de reforço orçamental a nível das condições de trabalho e de remuneração dos seus profissionais e do equipamento do serviço. Agora, mas isso está de acordo com a lógica deste orçamento. Meus senhores, deixem-me só introduzir aqui um novo tema para vos ouvir rapidamente, porque temos que ir também a outros assuntos. Pedro Silva Pereira, vamos ou não ter uma candidatura de Mário Centeno a presidente do Eurogrupo? Bom, nós não temos uma candidatura, o professor Mário Centeno não apresentou essa candidatura, mas temos uma hipótese real. E é bom ou mau para o Portugal, se isso porque neste momento é sabido que existe, enfim, uma shortlist de possíveis candidatos ao lugar e é conhecido o apoio da Espanha a uma eventual candidatura do Ministro das Finanças, Mário Centeno. Isso, em primeiro lugar, é evidentemente muito prestigiante para Portugal, para o próprio Ministro das Finanças, é também um reconhecimento, e aí é bom para o Governo, sendo bom para o país, é necessariamente bom para o Governo. É claro que o processo é um processo exigente, vamos ver como termina. Agora, uma coisa é certa, a ideia que o Paulo Rangel nos vendeu durante semanas, meses a fio, de que a possibilidade sequer do Dr. Mário Centeno ser presidente do Eurogrupo nunca tinha sido falada, que era só ele que alimentava essa ideia. Pois agora sabemos que a Espanha, e a Espanha é insuspeita porque o governo é um governo do PPE, apoia o Ministro das Finanças, Mário Centeno. Portanto, lamento, mas o Paulo Rangel estava mal informado. Desculpa, Pedro Silva Pereira. Relações de forças em Bruxelas, isso a mim não me surpreende assim tanto. Olha, há uma coisa que eu lhe vou dizer o seguinte, eu aqui disse, portanto está a tentar torcer tudo, mas eu aqui sempre disse. Não, estou apenas a citar. A primeira vez que se falou no Mário Centeno foi na última semana. Em Bruxelas, isto posso lhe garantir, foi a primeira vez. Primeira vez. Agora,
Eu, Lá aliás, no PPE, disse aqui... lá no seu partido, não, desculpe, não é? Não, senhor. Não, então é no meu, na família socialista. Pedro Silva Pereira, Acha que nunca se falou dessa possibilidade. Desculpe, há coisas que eu lhe vou dizer o seguinte. Há coisas que o Pedro Silva Pereira poderá saber, outras que não poderá saber. Eu estou a dizer o seguinte. Então não venha decretar aquilo que se fala em Bruxelas, como se o Paulo Rangel bebesse do fino. O que acontece é que o Paulo Rangel tinha uma ideia que não se confirmou, foi desmentida pelo Ministro das Finanças espanhol. Pedro Silva Pereira, escusa de pôr esse seu ar professoral, nós já o conhecemos, mas eu vou-lhe explicar. Então. Deixe-me só... Ou eu posso explicar ou não posso explicar. Se eu puder, eu explico. Porque eu disse aqui neste programa várias vezes. Disse, até agora não se falou. E até cheguei a dizer uma vez, foi só uma, mas está aí, podem ir lá buscar a gravação, que... para que ele algum dia pudesse ser, que não vai ser, como vai ver, mas para que um dia pudesse ser, era bom até que não se falasse. E não se falou. Agora, no caso do apoio da Espanha, eu queria lembrar-lhe o seguinte. O primeiro-ministro Costa apoiou o Sr. Luís de Guindos, que é o ministro das Finanças espanhol, para ser ele o presidente do Eurogrupo. Mas, Paulo Rangel, porquê é que diz que não vai ser? Então, calma, deixe-me só dizer. É a minha convicção de que não vai ser. O que eu lhe estou a dizer é o seguinte, só se está a falar, aliás, em vários jornais europeus saiu, durante muito tempo, e o Pedro Silva Pereira sabe disto, mas quer fazer galhofa, gosta de fazer galhofa, e portanto quer fazer. Várias vezes se disse que só em Portugal é que se falava dessa hipótese. É verdade que na última semana, ao contrário, essa hipótese surgiu. Eu lembro aqui que o primeiro-ministro António Costa foi o primeiro-ministro António Costa que disse que apoiava Luís de Guindos, o ministro espanhol, já ouvimos, Paulo para Rangel, ser mas presidente que é que diz do que não vai Eurogrupo. ser? Agora, deixe-me só dizer, desculpe lá, agora vai-me deixar explicar até ao fim. Porquê é que a Espanha apoia, eventualmente, uma candidatura a Portugal? Porque Portugal apoia a candidatura de Luís de Guindos a vice-governador do Banco Central Europeu. E então, em Paulo 2019, Rangel, para substituir Vítor Constâncio. É batota isso? Não é, não. Isto é verdade. É assim que se faz. É verdade. A moeda de troca. E quem estava por dentro desse processo sabia disso há muito tempo. Eu estou-lhe a dizer. Mas peço-lhe para Pedro Silva essa Pereira, ideia para ouvirmos também o Fernando Rosa sobre este Pedro Silva Pereira, desculpe. Eu sei que Pedro Silva Pereira, eu sinceramente tenho imenso respeito por si. Mas isto que eu estou a dizer é exatamente como eu estou a dizer. E aliás, sabe que é assim em política internacional. O Luís de Guindos veio dizer isto porque o governo português lhe ofereceu já o apoio para ele ser vice-governador do Banco Central Europeu a substituir o Vítor Constâncio. Paulo Rangel, peço-lhe por favor para concluir então, só porque é que acha que não vai ser Mário Centeno. Eu já concluí, pronto, e portanto eu digo, a minha convicção é de que ao fim... minha convicção é de que ao fim vai ser Bruno Le Maire, que é o ministro francês. É a minha convicção. Agora, que nesta semana, pela primeira vez, se falou em Mário Centeno como uma possibilidade, é verdade. Mas isto está tudo de acordo com o que eu disse. Eu só queria dizer eu sempre disse isso. Que eu acho que para o público tem relativamente pouco interesse saber quem é que apoia quem. Claro que tem, isso também é verdade. Mas é importante saber se pode ser Mário Centeno. O que eu gostaria de dizer é que acho que é o Mário Centeno ser presidente desta coisa, que ainda por cima é um organismo informal da União Europeia, responsável por todas as patifarias que se fizeram aos países periféricos, eu acho que é mau para o país. Acho que é muito mau. Mas olha que eu acho que não é mau. Acho que é mau e acho... Porquê? Porque dificilmente ele poderá fazer uma política que não seja a política dos alemães à frente do Eurogrupo e, portanto, traria dificuldades internas. Acho que provavelmente ele está a pôr em bicos dos pés para essa coisa, mas eu acho que não era bom para o país e isso viria a prejudicar, inclusivamente, algum rumo económico que este governo, de uma forma relativamente original, está a fazer. E a própria consistência dos acordos à esquerda, presumo eu, não é? Quer dizer, o que é desagradável é ter um português a servir de porta-voz na Europa contra aquilo que é uma certa estratégia do governo em Lisboa, que eu acho que ele não tem muita margem de manobra para fazer diferente. E, portanto, eu não sou nem otimista, nem partidário dessa... Fernando Rosas, vamos passar para o último tema e começo precisamente por si. O que é que resta 100 anos depois da Revolução Russa? Curiosamente, ou nem por isso, mas comemorou-se agora esta semana, também na mesma semana em que passa um ano sobre a eleição de Donald Trump. Sobre a Revolução Russa, naturalmente, há... E, no fundo, a extrema-direita também a subir, o que é que...
sobre a Revolução Russa há uma grande diferença de pontos de vista sobre a maneira de encarar o seu significado histórico e os seus efeitos. Eu faço parte de uma corrente de opinião que entende que a Revolução Russa foi um acontecimento decisivamente marcante para a história do século XX, mesmo que a Revolução Russa tenha conhecido um processo de degenerescência, que foi o horror do stalinismo, tenha-se transformado numa espécie de seu contrário e a União Soviética, que daí resultou, tenha implodido nos anos 90. Acho que, todavia, a Revolução Russa, pela onda revolucionária que instalou na Europa a partir dos anos 20, pela agitação social que criou, pela expectativa que gerou, pelo medo que na burguesia instalou, viria a ter uma contribuição muito importante para se compreender que o capital não podia governar na base do arbítrio, da sobreexploração e do abuso. E, portanto, teve um contributo muito importante naquilo que viriam a ser as melhorias da situação social, da justiça social, da igualdade na vida da Europa, designadamente, sobretudo no pós-guerra, com a instalação do Estado Social, que muitos autores dizem que é um Estado que é fruto do medo do que se considerava ser o comunismo nessa altura. É fruto, seguramente, da vitória sobre o nazifascismo, é fruto da luta dos trabalhadores, é fruto também desse grande susto que foi a posição estratégica que a União Soviética conquista depois da guerra. É claro, a Revolução Russa teve um processo, a meu ver, de degenerescência, de negação muitos dos seus próprios princípios, mas ficou uma mensagem de esperança e, sobretudo, ficou uma mensagem que é esta. Perante o capitalismo neoliberal dos nossos dias, que é financiarizado, desprodutivizado, especulativo, estruturalmente fomentador da corrupção, eu acho que a ideia de que são necessárias transformações radicais desta sociedade é uma ideia que nos permite reencontrar com essa tradição de esperança, de mudança e de ideia de transformação profunda. E esse é o património que fica. A história não acabou mesmo com a implosão da União Soviética. A necessidade de uma grande transformação da sociedade é necessária. Como é que ela vai ser? Isso seguramente vai ser de uma maneira diferente. Seria tudo diferente. Mas essa mensagem a mensagem ainda fica? Bom, eu, em primeiro lugar, começo por, evidentemente, concordar com o facto da Revolução Russa ser um acontecimento historicamente marcante do século XX. Agora, dito isso, eu não acho que se possa dizer da Revolução Russa que foi uma boa ideia que correu mal. Eu acho que a leitura... Foi uma má ideia que correu mal. Acho que foi uma má ideia que só podia correr mal. É claro que, dizendo isto, não temos naturalmente que escolher entre a Rússia dos czares e a Rússia comunista que saiu da Revolução de Outubro. Não é isso que estou a dizer. O que estou a dizer é que a ideia de a construção de uma sociedade sem classes, por via de uma apropriação coletiva dos meios de produção, liderada por uma vanguarda esclarecida do proletariado, um partido liderante, e executada através de uma ditadura do proletariado, não me parece uma boa ideia e correu mal, como necessariamente teria que correr mal. Mas sobra aqui o ideal. É evidente que há ideais generosos presentes na Revolução Russa, não o nego. É evidente que houve conquistas sociais que ali aconteceram, mas nós não podemos considerar apenas como um mero desvio a circunstância de aquela ditadura se ter tornado naquilo que prometia ser uma ditadura e, portanto, uma opressão com consequências gravíssimas para as liberdades e também para os direitos fundamentais. Acho que não podemos olhar para a experiência da União Soviética sem o reconhecer. E acho que devemos também recordar
que o muro de Berlim não caiu. Ele foi derrubado pelo povo e por muitas e boas razões. Acho que a leitura de que isso tudo aconteceu porque havia boas ideias originais que tiveram desvios na sua execução é uma leitura benigna, mas que não corresponde à realidade histórica. Paulo Rangel, presumo que desta vez concorde com Pedro Silva Pereira. Sim, quer dizer, eu acho que é preciso ir um bocadinho mais longe. É preciso dizer que a Revolução Russa conduziu a uma das grandes catástrofes do século XX, só comparável ao nazismo. Portanto, e ao maoísmo, de alguma maneira, enfim. Faltava cá também. Claro, não. O Fernando Rosas também tem que levar. O maoísmo matou milhões de pessoas, ou não? Bem, eu acho que sim, a Revolução Cultural. Pronto. E, no entanto, é diferente do nazismo, não é? Não, desculpe. Historicamente, para mim, socialmente, politicamente. Desculpe, claro. Para mim, nazismo, comunismo e a versão maoísta do comunismo é tudo a mesma coisa. É uma discussão que eu tenho já antiga, mas para mim é a mesma coisa. Você não é professor de História, não é? Senão... Pronto. Não, a questão, eu não sou professor de História, nem tenho de ser, mas posso analisar com a mesma isenção, pelo menos com mais isenção do que o Fernando Rosas, porque eu maoísta nunca fui. E, portanto, posso analisar com isenção. Não tenho que defender o meu currículo nisso. Muitos companheiros seus foram. Está bem, eu não digo o contrário, mas não fui eu. Mas eu não estou a falar deles. Portanto, estou a dizer o seguinte, para mim, experiências, vamos cá ver, experiências em que morrem milhões de pessoas, políticas, sejam feitas em nome de grandes valores ou de pequenos valores, tenham paciência, mas isso é totalmente contra, são experiências altamente negativas. E, no caso da Revolução Russa, há uma coisa em que eu concordo plenamente com o Silva Pereira, que acho que ele fez muito bem a chamar a atenção, realmente o regime dos czares era um regime altamente injusto. E, de facto, compreende-se que houvesse uma esperança no povo russo na mudança desse regime. Infelizmente, ele depois foi apropriado por estes ditadores, pelo Partido Comunista Português. Veja o que fez o Partido Comunista Português. Como é que o Pedro Silva Pereira diz esta coisa e aceita de bom grado os votos de um partido que fez o comício que fez esta semana a propósito desta catástrofe que foi o comunismo, em que se matou mais gente que no nazismo. Quer dizer, isto é uma coisa absolutamente inacreditável. Quer dizer, é inacreditável como é que em Portugal, em 2017, há um partido que está a suportar o governo que justifica um regime com esta natureza. Se houvesse algum partido, mais à direita ou mais à esquerda, que justificasse o nazismo, é uma coisa. E queria também chamar a atenção para outra coisa. O contributo que o Fernando Rosas diz que a Revolução Russa deu para o Estado Social é altamente duvidoso, porque, olha, a Segurança Social já o Bismarck tinha no século XIX. Sim, claro. O Labour e o próprio Churchill teve políticas sociais importantíssimas. Churchill, aliás, era um homem muito preocupado. A Constituição de Weimar, a Revolução Mexicana, a Constituição de Weimar de 1919, a Constituição Austríaca de 1920, que são todas contemporâneas destes movimentos, já são altamente sociais por comparação com o que havia antes. Todas elas diretamente influenciadas pelo impacto da Revolução Russa. Olha que não. Sim, a partir de 1918, todas elas diretamente ou indiretamente influenciadas pelo impacto da Revolução Russa. Olha que não, porque o pensamento social já vinha de trás. Aliás, basta conhecer a encíclica papal do século XIX, sobre a qual já passaram mais de 140 anos, praticamente, para perceber que a própria Igreja Católica já tinha feito esse caminho. Portanto, vir dizer que o Estado Social, que é... desculpe, mas quer dizer, vir dizer que o Estado Social, que é um resultado do receio da União Soviética, isso é uma coisa que não tem sentido absolutamente nenhum. A União Soviética é uma experiência de opressão, Rosas, um minuto para cada um e propunha, muito curtamente, mas não é também sintoma dos tempos. Temos um Donald Trump como... Todas as grandes transformações sociais da história da humanidade são produto de revoluções, e as revoluções são violentas, as revoluções são transformações traumáticas e profundas nas sociedades. Não há nenhuma grande transformação, seja a passagem do antigo regime para o regime burguês, seja as revoluções emancipatórias, tudo isso são choques profundos, são transformações profundas, traumáticas, isso é um dado da realidade. Agora, a Revolução Russa, a Revolução de Outubro, é uma revolução
que não estou de acordo com esse determinismo de se dizer que não podia deixar de correr mal. Não, quer dizer, é uma revolução que cria um poder de tipo novo, que é o poder soviético, cria uma democracia de tipo novo, que é a democracia soviética, onde concorrem vários partidos, onde concorrem o partido menchevique, o partido bolchevique, os socialistas revolucionários, etc., onde há uma luta interna, uma luta democrática interna, e nas condições particulares da Revolução Russa, o partido bolchevista tem digamos, um papel hegemónico na condução do processo, mas é um processo que era caracterizado por, no quadro do poder soviético, por uma grande democracia interna e por uma grande pluralidade partidária, inclusivamente. E por uma grande pluralismo de partidos. Portanto, o problema foi o excesso. Não, o problema foi que este processo degenera, indiscutivelmente degenera em grande parte por virtude da Guerra Civil. A Guerra Civil, uma guerra terrível, uma das piores guerras civis. E a esquerda convive bem com... Não convive mal. Ou seja, a militarização dos sindicatos, a militarização dos sovietes, a burocratização do partido, tudo isso origina uma espécie de... Esta ideia do partido de vanguarda é uma ideia evidentemente absurda. Quer dizer, a ideia da militarização dos sindicatos, tudo isto entra num processo... O stalinismo é a negação desses princípios. O stalinismo é, de facto, uma tragédia. O stalinismo é uma tragédia. E a União Soviética, que explode... mais tarde, na transição dos anos 80 para os anos 90, é um fruto, é uma espécie de adaptação do stalinismo à época da coexistência pacífica, nos anos 50, etc. Agora, a ideia de que esse medo da Revolução Soviética e mesmo a agitação que ela cria, a esperança que ela cria, vão influenciar profunda e decisivamente a melhoria das condições de vida das pessoas, é uma ideia que me parece absolutamente clara e ainda bem que assim aconteceu. Obrigada a todos, meus senhores, e assim chega ao fim mais uma prova dos 9 que vai regressar com os mesmos protagonistas na próxima semana.